Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Geometria Analítica. Hoje nós vamos aprender a fazer operações com vetores e vamos ver aplicações do que nós aprendemos a alguns problemas de geometria. Para refrescar a sua memória, nós vimos no último vídeo que um vetor tem direção, sentido e comprimento, mas um vetor não tem posição. Um vetor representa apenas variação. Um vetor não tem lugar, só variação. Uma analogia para fazer você lembrar e fixar mais ainda esta ideia. Temos aqui um mapa do tesouro. O mapa do tesouro mostra o ponto de partida e o caminho que você deve percorrer para chegar até o tesouro. Se um vetor fosse um mapa do tesouro, o mapa seria assim. Este mapa do tesouro simplesmente diz que você deve andar 20 passos na direção indicada no sentido nordeste. Mas o mapa não diz mais nada, ele não diz a partir de que ponto você deve dar os 20 passos. E por isso ele também não diz onde você vai chegar depois dos 20 passos. Este mapa, sim, é um vetor. O vetor diz só a variação, você vai variar a sua posição do comprimento 20 nesta direção e neste sentido. Isso é o vetor. E aí você pergunta por que alguém ia querer usar essa informação incompleta, só a variação e não a posição. Quando você está dirigindo o seu carro e olha para o velocímetro, você só tem informação sobre a magnitude da sua velocidade. Você sabe, a não ser que você esteja dirigindo de um jeito muito estranho, você sabe que o carro está indo para frente com aquela velocidade. Então você sabe a direção na qual o carro está indo, o sentido no qual o carro está indo e a magnitude da velocidade, o tamanho do vetor velocidade. Mas você não sabe a sua posição, a não ser que você olhe para um GPS. Então, velocidade e também aceleração são grandezas vetoriais representadas por vetores que fazem sentido, muito sentido, mesmo que você não saiba em que posição aqueles vetores estão em um determinado momento. O vetor velocidade é o mesmo se você mantiver o pé no seu acelerador para que o carro ande com a mesma velocidade. O vetor velocidade do carro vai ser o mesmo, independente da posição onde o carro estiver. Vamos logo a um exemplo aqui. Eu desenhei 3 pontos. Estas coordenadas são coordenadas de pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. Obviamente, esses pontos estão fixos no plano. E agora eu peço para você o vetor AB. O vetor AB representa a variação quando eu percorro o caminho de A até B. Como eu calculo essa variação? Como eu calculo as coordenadas do vetor AB? É simples. Eu calculo a diferença do x de B e o x de A, isso vai me dar a variação na horizontal. Como B é o destino, eu vou fazer B antes. 2 menos 1. E a variação na vertical. O y de B menos o y de A. Menos 1, menos 0. E as coordenadas do vetor AB vão ser 3 e menos 1. Ou seja, o vetor AB anda 3 unidades para a direita e 1 unidade para baixo. Por isso, menos 1. Idem agora o vetor AC. Usando o mesmo raciocínio, nós calculamos a variação na direção x e na direção y, chegando a estas diferenças que vão me dar estas coordenadas.
e visualmente você confere que o vetor AC anda 2 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Ok, agora eu quero somar estes dois vetores, AB mais AC. O que significa soma de vetores? Significa o caminho total percorrido, se você primeiro percorrer o caminho AB e depois percorrer o caminho AC. Então, seria interessante, já que os vetores não são fixos, que eu desenhasse o vetor AC a partir daqui, do ponto B. No desenho, esta seta representa o vetor AC. Não é o segmento orientado AC, mas é o vetor que é representado por este segmento orientado. E o vetor não tem posição. Agora eu posso calcular o caminho total percorrido por AB e depois BC, que é este aqui. Este vetor preto é o vetor soma AB mais AC. E as coordenadas dele? Visualmente você pode perceber que o vetor preto corresponde a andar 5 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Esta é a variação representada por este vetor soma. Este 5 veio da soma das coordenadas dos dois vetores, 3 mais 2, 5, e o 1 veio da soma das coordenadas y dos dois vetores. E é assim que nós somamos vetores. E aí você já pode se perguntar, e se eu somasse o AC ao AB na ordem oposta? O resultado seria o mesmo? Para responder isso, vamos fazer uma cópia do vetor AB saindo do ponto C. Lembrando que o vetor AB anda 3 para a direita e 1 unidade para baixo. Se eu desenhar o vetor AB saindo do ponto C, o resultado vai ser esse, e você vê visualmente que nós vamos chegar ao mesmo destino. Então, de fato, AC mais AB é igual a AB mais AC. A adição de vetores é comutativa. O que significa que, quaisquer que sejam dois vetores V e W, a soma V mais W vai ser igual à soma W mais V. E se eu quiser calcular a diferença entre dois vetores? Os mesmos dois vetores aqui, AB e AC, e agora eu quero saber a diferença entre AB e AC, ou seja, AB menos AC. Geometricamente, você pode pensar o seguinte, olha, se eu percorrer o caminho AC, o quanto falta para eu chegar aonde eu chegaria se eu fizesse AB? Parece que a diferença entre os dois seria este vetor. E, de fato, essa é a ideia. O vetor AB menos AC é um vetor que desce 3 unidades e anda 1 unidade para a direita. Então, é um vetor que anda 1 unidade para a direita, 1, e desce 3 unidades, menos 3. De novo, olhando para as coordenadas, você percebe que estas são as diferenças entre as coordenadas 3 menos 2 e menos 1 menos 2. Assim, nós fazemos diferença entre vetores. Uma aplicação. Eu tenho 3 pontos, A, B e C, e eu quero saber se B é o ponto médio do segmento AC. Percebe que até agora só falamos de ponto, e o segmento AC é um segmento apenas. Nem disse se era um segmento orientado ou não, nem precisa, não faz diferença. B, o ponto médio? Nós poderíamos calcular a distância de A até B, de B até C, verificar que B está na mesma linha que A e C, ou seja, A, B e C têm que ser colineares. Mas existe uma maneira mais simples de resolver essa questão usando vetores. Eu desenhei aqui o vetor AB e o vetor BC. Se B realmente estiver no meio do caminho entre A e C, o vetor AB tem que ser
igual ao vetor BC. Isso resolve todos os aspectos da questão, porque se os dois vetores forem iguais, eles vão ter o mesmo comprimento, o que significa que B está à mesma distância de A e de C. E eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o que significa que o caminho de A até B segue na mesma direção e sentido que o caminho de B até C, ou seja, A, B e C estão na mesma linha. Basta calcular as coordenadas dos vetores e comparar para ver se eles são iguais. Aqui o cálculo das coordenadas do vetor AB, basta fazer as diferenças, 1 menos menos 2, 1 menos menos 1. E aqui o cálculo das coordenadas do vetor BC. E nós verificamos então que os dois vetores são iguais e a resposta à nossa pergunta é sim. Vamos ver algumas propriedades da adição de vetores, coisas interessantes sobre somar vetores. Nós já vimos a comutatividade, ou seja, a ordem dos vetores não importa. Além disso, quando nós somamos 3 vetores, não faz diferença se nós somamos primeiro os 2 últimos e depois somamos o resultado ao primeiro vetor, ou se primeiro somamos os 2 primeiros vetores e depois somamos o resultado ao terceiro vetor. O nome dessa propriedade é associatividade. Essas duas propriedades em conjunto são bem úteis, porque elas dizem que você pode rearrumar as parcelas de qualquer soma de vetores. E uma vez rearrumadas, você pode fazer a soma em qualquer ordem, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Existe um vetor que nós vamos escrever como 0, com uma seta em cima, que é o vetor nulo. Como assim um vetor nulo? Basta você pegar um ponto A e calcular o vetor AA. O vetor AA vai ter as coordenadas 0, 0. É o vetor nulo. O comprimento do vetor nulo, obviamente, é 0. Ele tem direção e sentido não definidos. Este vetor 0, este vetor nulo, ao ser somado com qualquer outro vetor, dá como resultado o vetor original. Ou seja, este vetor nulo é o elemento neutro da soma de vetores. E dado qualquer vetor no plano, sempre vai existir o vetor simétrico a ele, uma espécie de inverso dele, que quando somado a ele vai dar o vetor nulo. Aqui no desenho, um vetor qualquer V. O vetor menos V é um vetor de mesmo comprimento que V, mesma direção que V, mas sentido oposto. Desenhando o vetor menos V, aqui, um pouco deslocado para não ficar em cima do vetor V, nós vamos ver que a soma dos dois é exatamente o vetor nulo, que seria o caminho total percorrido quando eu caminho ao longo de V e depois, ao longo de menos V, eu volto para o ponto original. Então, a soma dos dois é o vetor nulo. A adição de vetores tem o elemento neutro e todo vetor tem seu elemento inverso. Outra operação com vetores. Vamos começar com esse exemplo aqui. Eu tenho 2 pontos A e B com estas coordenadas. Na verdade, eu estou interessado no vetor AB, cujas coordenadas vão ser 2 menos 1. E vai corresponder a este desenho. Eu posso multiplicar este vetor por um número real. Eu posso pegar o dobro deste vetor, por exemplo, 2 vezes o vetor AB. O resultado vai ser um vetor de mesma direção que AB, e como 2 é positivo, mesmo sentido, e o dobro do comprimento. Aqui o desenho do vetor 2 vezes AB em preto, e previsivelmente as coordenadas deste vetor vão ser 4 e menos 2, que nada mais são do que as coordenadas do vetor original multiplicadas
pelo 2. Como eu disse, se eu multiplicar o vetor AB por um número negativo, como por exemplo menos 1, as coordenadas do vetor original vão ser multiplicadas por menos 1. E o vetor resultado vai ter mesma direção, mas sentido oposto. E no caso da multiplicação por menos 1, o comprimento do vetor não foi afetado. Só o sentido foi alterado. O que nos dá um insight interessante. O vetor oposto, que nós vimos agora há pouco, de um vetor V dado, nada mais é do que menos 1 vezes o vetor dado. Nós já vimos como calcular módulo de vetor. Neste exemplo, o módulo do vetor AB, que nós vamos escrever assim, é a distância entre os pontos A e B. Neste caso, raiz de 5. E o módulo de 2AB? Fazendo as contas, nós vemos que será raiz de 20, que nada mais é do que raiz de 2 vezes 2 vezes 5, e por isso 2 vezes raiz de 5. 2 vezes o módulo do vetor original. Outro exemplo simples, 3 pontos A, B e C com estas coordenadas. O exemplo pede o vetor AB, o vetor menos 2AB, o vetor 2AB. Ele pede para nós desenharmos estes 3 vetores com origem no ponto C, o que é uma operação interessante. Vetor não tem posição, mas se eu quiser, eu posso colar um vetor em um ponto, fazer o vetor sair daquele ponto. Na verdade, abusando um pouco a notação, o que eu posso escrever isso como a soma de um ponto com um vetor. Então, ele está pedindo para nós desenharmos C mais AB, C menos 2AB e C mais 2AB. Com o alerta de que isso é um abuso de linguagem. Nós não definimos formalmente nenhuma operação de soma entre ponto e vetor, mas vamos resolver isto, começando pelo vetor AB. O vetor AB vai ter coordenadas 1 menos 0, 0 menos 1. Então, 1 menos 1. Este é o vetor AB. Variação na direção x, 1 para a direita, variação na direção y, 1 para baixo. Então, se eu quiser desenhar o vetor AB saindo do ponto C, eu vou pegar o ponto C, a partir do ponto C eu vou andar uma unidade para a direita e uma unidade para baixo. E eu posso perguntar qual é o ponto D, qual é o ponto onde eu cheguei. Eu posso dizer que o resultado dessa operação é o ponto D, e agora eu faço uma coisa estranha, que é somar as coordenadas do ponto C às coordenadas do vetor AB. Eu não estou somando 2 vetores, eu estou partindo de uma posição, que é o ponto C, somando as coordenadas de um vetor, fazendo um deslocamento. 1 mais 1 eu vou ter 2 e 1 menos 1, 0. Então, o ponto D, conforme esperado, é o ponto 2, 0. E o vetor menos 2AB? Bem, basta multiplicar as coordenadas do vetor AB por menos 2. Eu vou ter menos 2 vezes menos 1 vai me dar 2. Menos 2 e 2 é o vetor menos 2AB. Mas eu quero desenhar este vetor com origem no ponto C, que é 1, 1. Eu vou chegar em um ponto que eu vou chamar de E, que vai ter que coordenadas? Partindo do ponto C, 1, 1. Na direção x eu vou partir de 1 e percorrer menos 2. Vou chegar a menos 1. Na direção y eu vou partir de 1, percorrer 2. Vou chegar a 3. O ponto E é o ponto menos 1, 3. E o vetor menos 2AB, desenhado com a origem
no ponto C é este vetor verde. E o vetor 2AB? Basta multiplicar as coordenadas do vetor AB por 2. Este é o vetor 2AB. Ele anda 2 unidades para a direita e 2 unidades para baixo. Ao desenhá-lo com origem no ponto C, nós chegaremos num ponto F que vai ter as coordenadas 1 mais 2, 3, 1 menos 2, menos 1. Este é o ponto F e o vetor 2AB, saindo do ponto C, vai chegar até esse ponto F e o vetor está desenhado aqui em azul claro. Um problema, eu tenho 3 pontos neste exemplo com essas coordenadas e eu quero saber se os 3 pontos são colineares, se eles estão na mesma reta. Eu posso fazer um desenho com uma régua e verificar, sim, eles estão na mesma reta. Mas nós não podemos usar os olhos em geometria analítica, temos que fazer tudo analiticamente. Como nós fazemos isso? A solução é parecida com o exemplo anterior, onde nós verificamos se um ponto B era o ponto médio do segmento AC. Primeiro vamos calcular os vetores AB e BC. Se os 3 pontos A, B e C estiverem na mesma reta, o vetor AB e o vetor BC vão estar na mesma direção, vão ter a mesma direção. Não necessariamente o mesmo comprimento, não necessariamente o mesmo sentido, mas eles vão ter a mesma direção. E 2 vetores têm a mesma direção se um for múltiplo do outro. Se para algum valor k real diferente de zero esta igualdade se verificar, é porque os 3 pontos são colineares. Vamos ver. O vetor AB é o vetor 1, 1. O vetor BC é o vetor 4, 4. O vetor BC é 4 vezes o vetor AB. Os 2 vetores têm a mesma direção. O vetor BC é 4 vezes o vetor AB. Por que eu falei que os sentidos podem ser diferentes? Você podia ter trabalhado com o vetor AC e o vetor CB. O importante é que os 3 pontos estejam envolvidos nesses vetores e que um dos pontos apareça nos 2 vetores. O vetor AC vai ser o vetor 5, 5. E o vetor CB, olhando aqui para as coordenadas, CBB é o destino, então eu faço 0 menos 4, menos 1 menos 3. Quer dizer, esse vetor CB é múltiplo do vetor AC? Sim, é. Ele é menos 4/5 do vetor AC. Se você fizer a conta com as coordenadas, você vai ver que o multiplicador é menos 4/5. Este número k é um número real, não precisa ser inteiro, nem mesmo racional. Chegou a hora de falar das propriedades da multiplicação de um vetor por escalar. Aqui nessa figura, lambda e mi são números reais. A primeira propriedade diz que quando eu multiplico um número real pelo resultado de uma multiplicação de outro número real por um vetor, o resultado é igual a primeiro multiplicar os 2 números reais e depois multiplicar pelo vetor. E aqui uma coisa interessante sobre notação, esse pontinho aqui é multiplicação de escalar por vetor. Este aqui também. Este aqui também. Mas este pontinho aqui é multiplicação de números reais. São operações diferentes representadas pelo mesmo símbolo. Esta propriedade, apesar de ser chamada de associatividade, tecnicamente não é, porque esta operação aqui não é a mesma que a outra. No lado esquerdo, as operações são a mesma, multiplicação de escalar por vetor. No lado direito, não.
Mas nós vamos ignorar isso. Associatividade. A segunda propriedade é um tipo de distributividade. Multiplicar um escalar pela soma de dois vetores dá o mesmo resultado que multiplicar o mesmo escalar por cada um dos vetores separadamente e depois calcular a soma do resultado. E a distributividade funciona também da adição sobre a multiplicação de escalar por vetor. Somar dois escalares e multiplicar por um vetor dá o mesmo resultado que multiplicar o primeiro escalar pelo vetor, multiplicar o segundo escalar pelo vetor e somar os vetores resultantes. De novo, atenção aqui. Isto aqui é a adição de números reais e isto aqui é a adição de vetores. Já todos os outros pontos são multiplicação de escalar por vetor. E o número real 1 funciona como elemento neutro da multiplicação de escalar por vetor. Multiplicar 1 por qualquer vetor dá como resultado o próprio vetor.